Em toda a cena a gente tem que fazer uma série de refinamentos. Vamos começar falando sobre os acabamentos aqui de rufos e pingadeiras. Vamos selecionar aqui esse muro. A gente vai fazer um acabamento nele. Esse não é o único tipo, mas a gente costuma trabalhar com algo mais ou menos nesse formato. Uma modelagem muito simples. A gente faz um box de 10 centímetros com 1,5 cm a mais de largura para cada lado do muro, alguma coisa mais ou menos assim. Dá um chanfro nas arestas de cima, a gente costuma usar 4 centímetros. Aplica o material do muro, esse material a gente tinha trabalhado o mapeamento, então aplica também. E deixa um aspecto assim para esse muro. É importante agrupar, porque é muito comum a gente abaixar a altura do muro para melhor visualização de alguma câmera. Ajusta a altura aqui no olho mesmo, e seria algo mais ou menos assim. Agora é só fazer a mesma coisa nas outras partes do muro. É recomendável agrupar, e nos casos dos muros que a gente vai editar a altura por causa da câmera, muda a cor do grupo inteiro para preto e pronto. Só deixando como observação que a gente não refinou esse muro aqui lateral, porque como é o muro do vizinho, a gente vai deixar para trabalhar quando formos abordar a questão do entorno. Por enquanto deixa ele aqui genérico mesmo. Agora vamos trabalhar os rufos. Geralmente eles ficam em cima da edificação. É esse detalhezinho que a gente já modelou, uma modelagem extremamente fácil, basicamente só um box. Verificando aqui como é construído esse rufo. De 4 a 5 centímetros de altura é suficiente. 1 centímetro só mais saltado, mais espesso que a parede, só para dar um volume. E ele não precisa ficar sobreposto ao final do objeto da modelagem. Aqui no caso, esse com a pintura branca. A gente pode deixar ele só o mínimo necessário para ele aparecer, para não alterar a altura da edificação. Como nesse projeto a gente não vai ter nenhuma câmera acima do rufo, então não precisamos considerar a espessura dessa parte interna da platibanda, porque não vai aparecer em nenhuma imagem. E para finalizar, é só aplicar o material que a gente já deixa disponível no quadro de acessórios. O próximo refinamento que a gente tem que fazer é a suavização de arestas, especialmente dos objetos de madeira e granito e mármore. Usamos uma cena interna onde fica mais evidente esse refinamento, mas exatamente os mesmos conceitos são aplicados nas cenas externas. Note nessa imagem que a gente destacou em vermelho as bordas desse móvel, e veja como ficaria esse móvel sem o refinamento e com o refinamento. Pode parecer só um pequeno detalhe, mas ele é fundamental na suavização da cena. Ele tira a dureza do objeto 3D e é um procedimento que é essencial para uma cena de alto nível. Agora voltando para a nossa cena, a gente vai aplicar esse mesmo conceito no pergolado desse corredor externo. A gente pode fazer isso selecionando cada um dos objetos do pergolado individualmente. Mas tem uma forma muito mais rápida e prática que é pelo Edit Poly, que permite você selecionar todos os objetos e refiná-los ao mesmo tempo. Eu criei aqui um atalho, mas originalmente no 3D Max você encontra esse modificador dentro dessa lista. Lá tem o Edit Poly. Com todos os objetos selecionados, clica em Edit Poly, seleciona todas as arestas. Lá dentro encontra chamfer, clica nesse quadradinho ao lado da palavra, aparece esse campo para preencher, a gente coloca sempre 3 milímetros ou 0,003 metros.
Note que agora temos as arestas já bem suavizadas. É importante que fazemos isso nos objetos que têm material de madeira, granito, mármore e também os metálicos. Note que aqui na nossa cena o que temos de granito, que é a bancada da churrasqueira, já apresenta essa suavização, então logicamente não precisamos fazer. Caso não viesse, seria interessante, especialmente se estiver em primeiro plano. O mesmo ocorre com os caixilhos. Em caso geral, os caixilhos já vêm com essa suavização, mas o parceiro sempre deve verificar se realmente ele tá refinado. Caso não esteja, é importante aplicar essa suavização nas arestas também dos caixilhos, esquadrias, janelas, portas, guarda-corpos, corrimão. Vamos falar agora sobre os arremates de piso. No final do capítulo do terreno a gente já comentou sobre esse procedimento, então para não ficar muito cansativo e repetitivo, vamos só dar uma conferida nesse assunto. Olhando aqui na parte da frente do projeto, a gente tem dois pontos que precisam de arremate de piso. É aqui essa transição entre o piso e a grama do canteirinho lateral, e aqui essa transição entre o piso da calçada e o piso da garagem, que são materiais diferentes. Temos também no fundo do projeto mais um canteirinho, esse em formato curvo. E são os 3 pontos desse projeto onde a gente precisaria fazer esse arremate de piso. Vamos começar com esse piso da garagem com o piso da calçada, que é o mais fácil porque é um aclive linear, diferente desse arremate que a gente vai precisar fazer entre o piso da garagem e o canteirinho lateral, que a gente vê que tem variação na inclinação. Ela começa mais forte e depois suaviza. E por último o curvo, que como a gente já falou no capítulo de terreno, a gente vai utilizar o Space Tool. Vamos começar com os arremates entre a calçada e a garagem. Aqui a gente seleciona unicamente os objetos que a gente vai trabalhar para facilitar. Dentro do quadro de acessórios a gente tem esses acabamentos aqui, que é o que geralmente a gente usa para fazer os arremates. Aqui a gente duplica os arremates e posiciona unicamente em planta, por enquanto ainda está desencaixado do nível do terreno. E agora, pela calçada ser um aclive linear, uma simples rotação resolve o nosso problema de posicionamento aqui. Aqui na vista frontal, a gente, usando a rotação, ajusta o posicionamento. Não precisa ser milimétrico, você vê que ainda está um pouco alto, né? E agora a gente consegue posicionar melhor. Acho que mais baixinho assim, só um pedaço aparecendo fica bom. De repente dá uma diferença nessa altura de um ponto para o outro, porque a gente fez essa rotação no olho. Não necessariamente vai ser preciso fazer isso. Aqui acho que nesse caso a diferença ficou mínima, mas caso facilite, pode aplicar esse modificador. Ele é muito bom para dar esse ajuste caso o parceiro ache que seja necessário. Temos aí o arremate de piso entre a calçada e a garagem. Note que por enquanto a gente não segue para o vizinho, a gente deixa para ver isso no capítulo de entorno, caso seja necessário. Agora vamos fazer o arremate do jardinzinho lateral. A gente seleciona todas as arestas dessa lateral, que é onde vai ser o jardinzinho. Aplica aqui o comando para extrair uma linha dessas arestas selecionadas. Com essa nova linha que foi criada, a gente traz um dos bloquinhos de referência do arremate. Agora é só aplicar o Spacing Tool, exatamente como a gente mostrou na criação do terreno, no capítulo anterior. Feito isso, a gente pode deletar a linha base. Agora a gente seleciona
todos os objetos do arremate e ajusta a altura deles. Nas extremidades sempre fica um ajuste para fazer. Nesse caso aqui ficou quase um inteiro sobrando, ficou só um pedacinho dele aparecendo, a gente dá um breve ajuste. Nesse caso a gente modifica um e está modificando todos os outros porque estão instanciados. O Spacing Tool ele dá a opção de criar os objetos em copy ou instance. Para quebrar o instance basta dar um editable poly. E agora é só editar o último objeto sem afetar os demais. Agora a gente ajusta também a outra extremidade. Ajusta o último bloquinho. Coloca um outro perpendicular só para dar o fechamento e pronto. Agora sobrou só esse canteirinho aqui do fundo para a gente fazer o arremate. A gente não vai fazer todo o procedimento do Spacing Tool de novo para não ficar repetitivo e demorado. Mas tem um detalhe aqui que vai ser realmente bem importante a gente comentar. Note que os objetos que compõem o gramado e o deck são os originais da modelagem importada, ou seja, não são genuínos do 3D Max. Por consequência disso, se a gente tentar selecionar as arestas e extrair uma linha para utilizar o Spacing Tool, nesse caso ele muito provavelmente vai dar problema. Nesse caso que os objetos ainda são os originais importados, vale a pena a gente lembrar que no nosso último arremate, o terreno a gente tinha refeito ele, por isso que funcionou certinho a criação da linha. Mas nesse caso não, nesse caso ainda segue-se a modelagem original e não precisa ser refeita essa modelagem original. Porém, se a gente tentar extrair a linha a partir dela, não vai funcionar. Nesse caso, o mais fácil é simplificar. É só a gente criar uma linha e utilizar essa linha como o caminho para o Spacing Tool. Fácil assim. E agora com essa linha genuína do 3D Max, não tem erro para aplicar o Spacing Tool e chegar nesse resultado. Agora é só complementar a parte reta com uma fileira de arremate simples, não precisa nem do Spacing Tool porque está reto, está plano. Faz o acabamento nas extremidades e concluímos os arremates de piso. Vamos falar agora sobre o refinamento das escadas. A gente já trabalhou o mapeamento delas junto com o mapeamento do piso. Então a gente vê que a textura está bem encaixadinha. Mas existe uma outra forma da gente desenvolver a escada. Que seria essa. Note que o espelho do degrau está em um outro material. Só o piso está com o porcelanato. Algumas vezes é necessário que a gente faça o detalhamento dessa forma. Em outras podemos deixar da forma como estava com o revestimento também no espelho do degrau. Vamos isolar aqui para mostrar o acabamento. A gente costuma deixar essa espessura do piso com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Mesma coisa, um dente para fora para dar um acabamento, para dar uma volumetria, também de 1 centímetro, 1,5 centímetros e está resolvido. A princípio, a gente deve seguir a orientação do cliente para definir qual dos dois modos seria a melhor opção para trabalharmos. Vamos falar agora sobre os acabamentos do telhado. A gente precisa pôr um refinamento em todo lugar onde há encontro de duas águas do telhado. A água do telhado é o termo que usamos para cada um dos lados do telhado. Por exemplo, na nossa cena temos um telhado com 4 águas. Uma aqui, 2, 3 e a quarta que está encoberta nesse ponto de observação. Então sempre onde a gente tem um encontro das águas, a gente precisa pôr o refinamento, que seria aqui, aqui, aqui e também na parte posterior, aqui e aqui. Como a gente vai fazer isso? No quadro de acessórios a gente encontra alguns objetos que nos ajudam a desenvolver esses refinamentos. Vale a pena lembrar que esse mapa que a gente está vendo aqui na cena trata-se do mapa do displacement e não da textura em si. Certo? Aqui a gente tem a textura e da outra forma era o displacement. Selecionamos aqui na nossa cena o telhado do projeto e também dentro do quadro de acessórios os objetos que formam a cumieira e o espigão.
Vamos deixar apenas os dois na cena. A gente seleciona aqui os objetos e agora vamos fazer o encaixe. Esse encaixe ele pode ser feito no olho, não precisa ser milimétrico, mas é bom um pouquinho de cuidado para não ficar muito fora. A gente começa ajustando esses elementos unicamente na vista de topo, ou seja, na vista de planta, e depois a gente se preocupa com a altura dos objetos. Aqui a gente já ajustou em planta todos os objetos do refinamento do telhado, exceto esse aqui, que é apenas para ilustrar que esses objetos eles já vêm com o mapeamento correto. Portanto, quando a gente for redimensioná-lo, é muito importante não alterar, por exemplo, muito fora do ângulo que ele está, que nesse caso é um ângulo de 45 graus. Enquanto a gente está editando não vê, mas depois que terminar a edição, olha o que acontece com a textura. Ela fica totalmente torta. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Quando a gente for ajustar esse objeto, sempre toma cuidado para não sair o alinhamento do mapeamento. E agora sim a gente tem em planta os refinamentos já posicionados. Agora vamos ver em elevação. Note que ainda está bem desencaixado. Agora a gente ajusta a altura dos refinamentos. Para isso a gente posiciona eles quase até o limite de vazar o telhado, né? Vamos dizer assim. Começa com uma referência da parte de cima. E aqui as diagonais ficam um pouco mais desencaixadas. Mas dentro do Editable Poly a gente vai ajustando cada um desses 4 objetos que compõem os espigões. Aí a gente visualiza a cumieira e os espigões já posicionados corretamente. E agora, para finalizar o posicionamento, a gente vai apenas na cumieira. Lembrando que a cumieira é esse arremate, esse refinamento de cima, na posição horizontal. Esses que são inclinados e em diagonal são chamados espigões. Unicamente na cumieira, que é o detalhe na horizontal, a gente vai selecionar o objeto e deixar ele vazar um mínimo essa parte do telhado. Entre meio e 1 centímetro é suficiente. Vamos ter um resultado próximo disso. Salta aqui aos olhos o material dos arremates que são diferentes. No quadro de acessório, esse arremate fica sempre nesse material, que é o material mais padrão de telha, mas muitas vezes ele não condiz com o material de telha do projeto, que é o caso aqui. A gente vê nitidamente a diferença no tom. Na pasta que a gente fornece para o parceiro, lá onde tem os mapas, na pasta de telha, a gente encontra uma série de texturas, tanto das telhas em si, quanto das cumieiras. O parceiro pode escolher um que seja mais adequado, caso não haja uma simples edição de cores no Photoshop que resolve o problema. E aí basta substituir o mapa do canal de Fuse e pronto. Note que até agora a gente não tirou uma renderização do nosso projeto. A gente aconselha a não ficar tirando vários renders conforme for desenvolvendo o trabalho, exatamente porque isso tira um pouco do nosso tempo. A gente não otimiza nosso tempo com isso. Porém, para esse capítulo não ficar um pouco confuso e não passar bem o resultado desse procedimento do telhado, tanto da telha em si quanto da cumieira, a gente tirou alguns renderzinhos só para ilustrar e deixar mais visível como é que ficaria esse telhado. Aqui a gente vê de longe, nota a presença do displacement, né, dá esse volume nas telhas, na cumieira. A gente pode até aproximar um pouquinho mais. Tem essa outra imagem, aqui a gente já começa a ver algumas pequenas falhas, e isso acontece mesmo, exatamente porque essa forma como a gente está trabalhando não é a forma mais perfeita de se desenvolver um telhado. O correto mesmo para ter o melhor efeito seria trabalhar com os objetos telha a telha, é um processo muito trabalhoso e não é assim que a gente vai desenvolver. Então, alguns pequenos
desencontros como esse, né, que é nada mais do que o displacement vazando sobre o outro objeto, pode ser desconsiderado. Embora a gente sempre tenha que se preocupar com os detalhes da melhor forma possível. O que a gente puder fazer de posicionamento, de ajuste para minimizar essas diferenças é sempre bem-vinda. Agora a gente nota aqui a piscina, apesar de modelada, tá vazia. A gente vem aqui no quadro de acessórios, tem aqui, ó, a água da piscina. A gente traz para o posicionamento certo. Note que é um plane, então é só ajustar o tamanho do plane até cobrir toda a área da piscina. Não precisa ser milimétrico, especialmente nesse caso que é um formato de L. A gente resolve muito facilmente apenas abaixando o plane e a água fica visível dentro da piscina e enterrada onde ela está em excesso. Deixa aqui só um espaço curto para mostrar que a piscina está cheio, mas não excessivamente transbordando. Tipo assim, está excelente. A gente nota desde o começo esse Honda Fit azul. É uma indicação para garagem. Porém, esse bloco ele não é refinado o suficiente. Então a gente tem que sempre substituir esse Fit azul. No quadro de acessórios tem 3 opções de veículos. Se o parceiro quiser utilizar um da própria biblioteca também não tem problema nenhum. Porém, aqueles já estão proxiados e não facilita muito na hora de passar o arquivo. Para facilitar a edição, vamos selecionar aqui o Fit azul, o piso e dentre esses 3 carros vamos pegar esse menorzinho, uma vez que o projeto também é pequeno e o espaço é um pouco reduzido. Posicionamos aqui o novo carro em planta. E se esse terreno fosse plano, seria só posicionar a altura muito facilmente. Porém, esse piso tem inclinação tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, nesse caso, a gente nunca vai conseguir encostar as 4 rodas certinhos do carro no chão, uma vez que o bloco 3D não tem suspensão, certo? Porém, por mais irregular que o terreno seja, a gente sempre vai conseguir alinhar 3 das 4 rodas do carro. Uma boa ideia para fazer um alinhamento preciso dessas 3 rodas seria enxergar o piso por baixo. Nota, aqui a gente consegue muito mais facilmente ter a noção do quanto que esse carro está alinhado. E esse posicionamento a gente consegue com pequenos ajustes, tanto de posição quanto de rotação, seja lá em qual sentido for, né? E como a gente sabe que só 3 rodas vão estar no chão, por exemplo, essa aqui a gente verifica que ela está bem enterrada, e não tem como ser diferente por característica do terreno, e como a gente já disse, o carro não tem suspensão, a única forma seria editar o bloco, trazer a roda mais para cima, e é muito trabalho. Então, a melhor alternativa é a gente escolher qual roda vai ficar menos visível no projeto, vai interferir menos, né? Provavelmente as da frente, que vão ficar em primeiro plano, apareçam mais, então a gente escolhe umas de trás para deixar fora do alinhamento. No caso, escolhi essa, depois a gente verifica se realmente é a melhor opção, mas isso a gente deixa para quando já tiver com o ponto de observação 100% definido, seria mais um ajuste. Por hora, dessa forma tá muito bem posicionado, a gente já tem o carrinho alinhado, vamos seguindo.